Quero compartilhar hoje, à noite, nesse domingo, a palavra do Senhor com os irmãos e amigos, todos aqueles que nos assistem através das plataformas digitais, uma porção da palavra de Deus. E nós temos como tema da mensagem de hoje, Sinais de Jesus. Encontra-se em Mateus, capítulo 16, do versículo 1 em diante, e você pode acompanhar em sua plataforma digital. A versão que nós utilizamos é a nova versão internacional. A partir do primeiro versículo do capítulo 16 de Mateus diz assim: os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. E Jesus respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está rubro, vermelho ou carmesim. E de manhã, vocês dizem, hoje haverá tempestade, porque o céu está rubro, está vermelho e nublado. Ora, vocês, fariseus e saduceus, sabem interpretar o aspecto do céu, a estrutura do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Jesus estava na Galileia. E ali ocorreu também a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus havia alimentado uma multidão que o cercava, que o comprimia, que buscava estar com ele. E quando Jesus ele se depara com esses dois grupos de homens, fariseus e saduceus, que se aproximaram dele, ele se depara com a incredulidade, ele se depara com a falta de fé. Porque esses dois grupos de homens, quando procuraram Jesus, eles não o procuraram com o coração contrito, com o coração quebrantado, eles não procuraram com fé. Eles não queriam ver o milagre de Jesus através da fé que eles já tinham nele. Eles queriam um show pirotécnico. Eles queriam que Jesus fizesse algo apoteótico, algo, como bem o descreve a versão, miraculoso, algo que talvez nunca tivesse sido feito, para que assim tanto os fariseus quanto os saduceus pudessem identificar que Jesus era o Salvador. Eles não tinham interesse em Jesus como o Senhor, e sim buscavam a qualquer momento e a todo momento uma forma de trair Jesus, uma forma de pegar Jesus de maneira traiçoeira. É interessante ressaltar que tanto os fariseus quanto os saduceus eram dois grupos muito fortes, que sabiam muito da lei. E esses dois grupos não eram amigos. Os fariseus e saduceus, historicamente, eram inimigos. Eles divergiam da sua forma de interpretar a lei, a forma de viver a lei. Quer ver uma coisa? Os fariseus, se fosse nos dias de hoje, eles eram chamados de legalistas ou tradicionalistas. Os fariseus acreditavam que a única forma de agradar a Deus era seguindo estritamente a lei e as regras que eles impunham sobre a população judaica.
Então eles eram considerados legalistas. Já os saduceus, eles eram considerados liberais. Talvez se fosse nos dias de hoje, eles eram adeptos da teologia liberal. Os saduceus, eles não acreditavam na verdadeira ressurreição. Os saduceus não acreditavam em anjos. Eles não acreditavam na implantação eles não acreditavam na vinda, né, e da implantação do reino de Deus aqui. Então, através de nós, né, que somos os seus filhos, o reino de Deus já está entre nós. Os saduceus não acreditavam. Então, esses dois grupos, eles se divergiam, mas para armar contra Jesus, para fazer um complô contra Jesus, eles se juntaram. E aí, Jesus ele dá uma resposta brilhante, tanto aos fariseus quanto aos saduceus. O que ele fala? Jesus fala de algo visível. Jesus fala de algo material, que com os olhos materiais eles poderiam olhar para o céu, né, e dizer se ia fazer tempo bom ou se não ia fazer tempo bom. Eles discerniam as coisas físicas, mas nem os fariseus e nem os saduceus, que zelavam tanto pela lei, né, que entendiam tanto da lei, sabiam interpretar a visão espiritual, sabiam interpretar o tempo espiritual. Nenhum dos dois grupos sabiam. E Jesus, ele dá uma repreendida nessa geração. E ele fala o seguinte, lá no versículo 4, vocês, fariseus e saduceus, são uma geração perversa e adúltera, porque vocês pedem um sinal miraculoso, né? Pedem um sinal apoteótico. Quando ele fala perversa, é de maldade, era uma geração má. E adúltera não estaria ligado ao adultério, né, de traição do cônjuge. Esse adultério, seria um adultério espiritual, aonde tanto os fariseus quanto os saduceus, que deveriam enxergar Jesus no Antigo Testamento, né, se eles amavam, diziam que amavam a Deus, eles teriam que reconhecer o Filho de Deus que era Jesus, e não reconheceram, porque se apegaram às suas vãs tradições. Então, esses homens se afastaram da lei de Deus, se afastaram do amor de Deus. E quando o amor de Deus veio até nós, a maldade não os deixou que enxergassem. E a questão do adultério, que eles se afastaram do Deus verdadeiro e colocaram um outro Deus no lugar, um Deus que eles mesmos criaram. Por isso, era uma geração adúltera. E Jesus ainda continua falando no versículo 4, nenhum sinal a vocês será dado a não ser o sinal de Jonas. Que sinal de Jonas era esse? Profeta Jonas tipificava Jesus. O profeta, quando nós olhamos para Jonas, nós olhamos a obra de Jesus. Como? Crucificação, sepultamento e ressurreição. Aí você pergunta assim, mas como, pastor? Nós podemos ver Jesus em Jonas? Quando Jonas, ele desce, ele é jogado ao mar. Isso simboliza a crucificação. Ele é jogado para morrer. Ele é levado à morte. Quando Jonas é engolido pelo grande peixe, esses 3 dias e 3 noites que Jonas passa dentro do grande peixe, simboliza a morte de Jesus. Os 3 dias que ele passou sepultado. E quando o peixe vomita Jonas, quando o joga na praia, simboliza a ressurreição de Jesus. E aí Jonas vai cumprir, né, o que Deus havia determinado na vida dele em Nínive, que era o quê? Arrependei-vos. Qual era a mensagem de Jonas que Deus havia falado? Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegada a hora. E o que Jesus veio fazer? Ele veio justamente trazer essa mensagem, a mensagem do arrependimento, a mensagem de salvação. Por isso que Jesus falou que o único grande sinal que aquela geração, ou seja, que os saduceus e os fariseus, que não queriam acreditar, uma geração incrédula,
esse único sinal seria o de Jonas. Se eles tivessem o amor a Deus e o verdadeiro carinho, o verdadeiro olhar para com a palavra de Deus, só pelo sinal de Jonas, somente pelo sinal de Jonas, essa geração já haveria reconhecido que Jesus era Deus, era o Filho de Deus. Mas aí continuamos indo. Aí Jesus vai embora, né, da Galileia. É interessante ressaltar que Jesus vai embora pela terceira vez. Ele vai embora pela terceira vez da Galileia. Até aqui. Ele vai embora na primeira vez no capítulo 14 de Mateus. Ele vai embora da Galileia no capítulo 15 de Mateus. E agora vai pela terceira vez no capítulo 16. E isso, de certa forma, simboliza uma sentença sobre aquela geração. Uma sentença sobre aquela geração adúltera e perversa. Mas vamos lá, vamos continuar. Versículo 5, 5, agora com os discípulos. Indo os discípulos para o outro lado do mar, porque foram com Jesus, esqueceram-se de levar pão. Ora, Jesus havia acabado, no capítulo 15, de multiplicar pela segunda vez os pães e os peixes. Eles esqueceram de levar os pães. E talvez, nessa segunda multiplicação havia sobrado pães, né? Haviam sobrado pães. E eles esqueceram, né, de levar. Então, na verdade, quando a gente fala talvez sobrado, não, na verdade sobrou, né? Porque eles ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços de pão. Juntaram esses 7 cestos, mas não se sabe se depois da multiplicação esses pães possivelmente tenham sido distribuídos entre o povo. Eles não tenham levado. Então, os discípulos estavam sem pão. E aí no versículo 6, disse Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus falou para os discípulos. E eles discutiam entre si, os discípulos, né, e perguntaram: é porque nós não trouxemos pão? Por isso que ele está falando do fermento dos saduceus e fariseus. E aí, percebendo Jesus a discussão entre os discípulos, né, Jesus falou assim, virou para os discípulos e disse: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000? E de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000? E de quantos cestos recolheram? Sobraram, né? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Às vezes nós olhamos os discípulos e nós nos esquecemos que esses discípulos eram jovens. Os discípulos de Jesus tinham a idade, dizem os historiadores, entre 14 e 21 anos. O mais velho com certeza era Pedro, porque Pedro tinha sogra, Pedro era casado. Os outros não. Então, esse tempo que os discípulos passaram de Jesus eram jovens, né? Adolescentes para jovens. Então foi um tempo de muita experiência. E aí eles estavam ali, né, nos versículos que nós lemos, estavam discutindo fermento. Não, então nós esquecemos o pão, Jesus está repreendendo a gente. Não era fermento. Jesus não precisava de fermento. Jesus não precisava nem de pão. Jesus só utilizou o material que tinha encontrado ali. Mas Jesus não precisava de pão. Ele poderia multiplicar. Ele poderia trazer o pão como fez, né, com o maná, né, com o povo de Israel. Jesus não era limitado. Eles não tinham entendido ainda, porque a fé deles era pequena. A vida deles, a caminhada deles com Deus ainda não era suficiente para entender quem era Jesus. E então, uma coisa interessante, o fermento para os judeus simbolizava o mal. O fermento para os judeus era um símbolo do mal. Por isso que Jesus fala: cuidado com o mal, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí ele vai explicar. Lá no versículo 11, como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tome cuidado, discípulos, com o fermento. Tome cuidado com o mal dos fariseus e dos saduceus. Então,
os seus olhos foram abertos e entenderam que Jesus não estava dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Porque dentro desses ensinos, tanto os fariseus quanto os saduceus ensinavam doutrinas humanas, ensinavam doutrinas erradas, doutrinas extra-bíblicas, que elevavam o povo a pecar. Sinais de Jesus. Jesus, ele continua enviando-nos sinais até hoje, porque ele quer o seu coração, ele quer a sua vida. O que você está esperando para tomar uma decisão ao lado de Cristo? O que você, meu jovem, minha jovem, talvez você seja adulto, talvez você seja uma criança, o que você está esperando? Talvez você esteja esperando melhorar, talvez você esteja esperando ficar mais velho ou mais velha, talvez você esteja esperando que você resolva alguma coisa na sua vida. Olha, o tempo é hoje. Assim como Jonas chega em Nínive, olha, arrependa-se e se convertam, porque é chegada a hora. A mesma coisa quando Jesus ele veio ao mundo, ele veio para trazer essa mensagem, arrependam-se e convertam-se, porque é chegada a hora. Não espere mais nada. Venha para o Senhor, venha como estás. Não é você que vai aplicar a mudança, porque nós, a palavra de Deus diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Morto não pode fazer nada. Morto é morto. É Deus que precisa fazer algo em você. Assim como fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida. Então tome uma decisão ao lado de Cristo, se posicione ao lado de Cristo. Meu amigo, minha amiga, não caia na cilada de ouvir pessoas que se dizem ser religiosas, que se dizem serem crentes, mas não praticam a palavra de Deus. Cuidado com essas pessoas, cuidado com o que ensinam. Porque antes de você ouvi-las, procure conhecer a vida delas, procure conhecer a família delas, procure conhecer quem é ela na sociedade. Não ouça pessoas que não têm compromisso com Cristo, ou só dizem que têm compromisso de boca, mas não vivem compromisso com Cristo. Cuidado com esse fermento. E vale também para os que são cristãos, para os que são crentes e estão na igreja. Não seja crente de fulano A ou fulano B. Não seja crente de pastor, não seja crente de músico. Não seja crente em Cristo Jesus. O seu foco, o meu foco é Cristo Jesus. Porque também nós podemos falhar para com as pessoas. Assim como as pessoas falham conosco, o nosso foco precisa ser Cristo. Cuidado com os falsos profetas, igreja. Cuidado com pastores de YouTube, que dizem o que querem dizer sem fundamentação da palavra. Usam da vã filosofia. Tem muita coisa boa no YouTube. Eu assisto muito bons pregadores, mas também tem muita coisa ruim. Estou falando do YouTube porque nesse tempo nós estamos muito em casa. E muita coisa nós consumimos online. Então, quando alguém falar, quando alguém pregar, procure verificar na palavra. Se aquela pessoa está falando é verdade, que a palavra de Deus quer dizer. Procure a interpretação correta na palavra de Deus. Porque se não for assim, não é de Deus. Identifique os sinais de Jesus na sua vida. E que Deus nos abençoe.